Lá, Josias, Bolsonaro, quando enche o peito para dizer temos já, vamos conseguir aprovar a anistia, está garantido dessa maneira? Como é que deve se comportar o Centrão em relação à anistia? Não tem nada garantido, né, Fabiola? Há poucos dias de virar réu no Supremo, o Bolsonaro ele é acossado por três problemas. É o crepúsculo do bolsonarismo, o distanciamento do Centrão e a proximidade da cadeia. Aí ele faz essa manifestação no domingo, uma manifestação que mostrou que a liderança política do Bolsonaro, embora seja declinante, não desapareceu, mas nem por isso o sol vai brilhar para o bolsonarismo, o Centrão vai se reaproximar ou a prisão vai sumir do horizonte. Em vez de escamotear, de esconder, esse ato do final de semana expôs o drama do Bolsonaro em toda a sua crueza, em toda a sua plenitude. O próprio Bolsonaro encolhe o seu andor. Havia em Copacabana menos gente, menos devotos do que nos atos pró-anistia do ano passado. Então ficou entendido que o pedaço do conservadorismo que rosna para o Lula nas pesquisas não se confunde com o bolsonarismo que está ronronando ainda nas ruas pelo Bolsonaro. Nas eleições de 2024 já tinha ficado meio claro isso, o voto conservador já tinha se afastado do Bolsonaro naquelas cidades em que encontrou um caminho alternativo. E nenhum dirigente partidário deu as caras nesse palanque de Copacabana, exceto o Valdemar Costa Neto, que é do partido do Bolsonaro, o PL. Mas o Bolsonaro fez esse discurso como se a anistia já estivesse no papo. Todos os partidos estão vindo, disse ele. Eu tinha um velho problema com o Kassab, mas eu resolvi. E ele está do nosso lado, com a sua bancada, como se todo o PSD do Kassab tivesse fechado com a anistia. O Kassab preferiu não comentar, porque ele sabe que o PSD está longe de qualquer tipo de unanimidade nesse assunto e em qualquer outro. O PSD é um partido dividido, um pedaço está fechado com Lula, outro pedaço está fechado com o centro democrático, procurando alternativas, e tem lá alguns votos que se dispõem a votar na anistia, não porque o Bolsonaro quer, mas porque consideram genuinamente que o Supremo exagerou ao impor 17 anos de cadeia para alguns dos condenados. Né? E nessa oratória do Bolsonaro, a menção aos condenados encrencados no 8 de janeiro é um adorno só. É um adorno numa proposta de anistia preventiva, porque nem o 8 de janeiro, os encrencados mais miúdos, nem nesse caso o julgamento foi concluído. Então, isso é uma proposta de anistia preventiva que foi concebida para beneficiar o próprio Bolsonaro. Aí ele repetiu lá que não houve trama golpista. Se fosse verdade, ele teria levado ao Supremo uma defesa prévia que dispensaria, inclusive, esse desespero que foi exibido no palanque do domingo. Né? Então, o único presidenciável de direita que foi lá a Copacabana foi o Tarcísio. E aí ele rimou ovo caro com volta Bolsonaro. Como ele sabe que a foto do padrinho não vai estar na urna em 2026, ele, na prática, o Tarcísio, está usando a caristia como um mote para fazer uma defesa protocolar de uma candidatura que ele sabe que é inexistente, mas, na verdade, ele está lançando uma plataforma das suas próprias pretensões nacionais. Então, o Tarcísio esboçou o seu discurso de campanha. Foi como se ele sinalizasse para o Bolsonaro que é melhor apoiá-lo o quanto antes, porque ele, Tarcísio, passou a ser a única possibilidade de o Bolsonaro continuar sonhando com um indulto presidencial, capaz de livrá-lo da cadeia. Então, não resta ao Bolsonaro senão apoiar o Tarcísio, apostar na vitória dele em 2026 para obter um indulto do presidente da República, que ainda assim, ainda se vier, se tudo se materializar, vai virar uma questão para o Supremo decidir. Então, a palavra final, Fabiola, sobre anistia, indulto, tudo isso vai morrer no Supremo. Eu vou colocar Fabiola, daqui a pouquinho o. Fala, Thales, pode falar. muito rapidamente, primeiro, ainda o Kassab achou que esse ato enfraquece o Bolsonaro. O Bolsonaro sai desse ato enfraquecido. É isso que ele tem dito. Outra coisa é o seguinte, e por quê? Pela quantidade de pessoas, porque o Kassab tem dito, olha, basta comparar uma foto das manifestações anteriores e agora. E o próprio Malafaia sai enfraquecido disso. Por quê?
Porque o Malafaia, se ele chamasse um ato religioso da igreja dele, ele teria mais gente lá do que essas pessoas que apareceram. Ou seja, ele não conseguiu mobilizar para a política a própria igreja dele, os próprios adeptos, fiéis da igreja dele, que é um ramo da Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Então, o próprio Malafaia está saindo enfraquecido disso. E a expectativa agora é que o Malafaia comece a tirar um pouco o corpo fora. Aquela foto do Bolsonaro em cima do palanque, com a bandeira dos Estados Unidos embaixo, escrita em inglês, lutar, lutar, ao combate, né? Fight, fight, fight. É contra o Bolsonaro, patriota com a bandeira dos Estados Unidos. Então, essa coisa, o ato para o Bolsonaro foi muito ruim, ele perde força e os aliados vão perdendo força junto.